Colégio Santo Agostinho apresenta Aldeia que Educa. Diálogos que reforçam laços. Olá para todos e todas, eu sou a Lelu Yeringer, diretora do Colégio Santo Agostinho. Estamos saindo da maior crise humanitária, social e sanitária dos últimos 100 anos. Todas as instituições e pessoas foram impactadas. A conversa de hoje abordará o complexo contexto envolvendo as escolas particulares durante o período da pandemia. Segundo o Censo Escolar, publicado agora pelo INEP, entre os anos de 2019 e 2021, 972 escolas particulares do Brasil foram fechadas e encerraram as suas atividades, sendo 415 só em Minas Gerais. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o diretor-geral do Colégio Santo Agostinho e das Obras Sociais Agostinianas, Márcio Horta. Ele está na instituição há 8 anos e, desde então, tem liderado a construção da nossa visão de futuro, bem como uma importante mudança na governança da nossa instituição. Márcio, muito obrigado por atender ao nosso convite. É um prazer estar aqui, aleluia, poder estar aqui debatendo com você, conversando sobre esse tema e outras questões que você trouxer. Ótimo. Márcio, grande parte das transformações que nós estamos vivendo nesse período não surgiram de repente e nem vieram somente por causa da pandemia. O que você, como um estudioso de cenários no campo da educação, já antevia mesmo antes da pandemia? Esse é um bom ponto para a gente começar. Eu tenho dito e considero particularmente que a gente está vivendo um momento de transição histórica na humanidade, né? Se a gente pegar ali os últimos 30 anos, ou se quisermos trabalhar com o final do século XX, agora início do século XXI, eu reputo que a gente esteja vivendo talvez um dos momentos mais impactantes nessa história. Né? Vamos tomar, por exemplo, 3 temáticas para ilustrar essa nossa conversa. Se a gente botar atenção nas questões ambientais, sociais e tecnológicas, e todo o impacto e velocidade que esses 3 temas têm trazido para a vida de todos nós, é impressionante. E, obviamente, né, a educação não tem como ficar alheia a esses impactos. Muito pelo contrário, ela tem um papel e uma função social extremamente relevante para tratar e dialogar a partir desses temas. Sim. O ponto interessante aqui é que tudo isso que eu trago vem antes da pandemia. Né? O que a pandemia vem fazer é acelerar e potencializar todas essas temáticas. Sim. Um dos documentos recentes que a Unesco publicou, que se chama Futuros da Educação, vem tratando um pouco desse clamor e desse chamado para que todos nós da área da educação consigamos entender e buscar respostas para esses desafios que se apresentam. Ótimo. Eu te pergunto, né, como que a Sociedade Inteligência e Coração, mantenedora dos Colégios Santo Agostinho, o que ela precisou fazer para atravessar e superar essa tormenta que veio aí nesse período, ficou muito intenso ali nos anos de 2020, 2021 e agora 2022? Então, certamente um período bastante sofrido para todos nós, né? Em primeiro lugar, em função do impacto na vida das pessoas, né? E a gente viveu isso de formas diferentes, inclusive, a partir do olhar da escola. E tudo que representou a pandemia. Né? Eu considero que a pandemia ela representa um marco, uma disrupção nessa trajetória e requereu de nós muitas habilidades. Humildemente, eu entendo que a nossa instituição, a partir dos seus 88 anos de existência, tinha ferramental e um conhecimento profundo do fazer pedagógico, o que ajudou a gente a lidar com essa situação, e também um processo de mudança na instituição que vem sendo construído desde 2015. Né? Eu acho que tudo isso contribuiu
para que a gente tivesse respostas mais rápidas a esse cenário. Mas se você me perguntar qual foi o grande ponto de inflexão, e é assim que a gente chamou, eu acho que foi ali final de abril, início de maio de 2020, Sim. quando nós entendemos de que não era apenas algo passageiro, Sim. algo que iria terminar no mês seguinte. Naquele momento, eu acho que a instituição, entendendo a sua função social e o seu papel, ela resolve e entende que precisaria mudar. E aí ela cria o que nós batizamos internamente do novo paradigma institucional. Ela cria o que a gente chamou de cocriar, né? E o que significou o cocriar? O cocriar veio representar e reafirmar o nosso propósito, que é o de transformar vidas pela educação, reafirmar a nossa missão e, principalmente, ampliar a nossa responsabilidade enquanto visão de uma instituição de educação. Naquele momento, nós optamos, então, por cocriar uma educação de excelência comprometida com a formação integral do educando e a sua preparação para os desafios contemporâneos. É uma mudança importante de abordagem nesse processo formativo. E, além disso, né, nós ousamos construir um futuro pretendido, ou pelo menos de anunciar esse futuro pretendido. Então, nós queremos ser uma instituição de educação que lidere a transformação da educação e inspire as pessoas para que possam elas, então, realizar as transformações que o mundo precisa. Eu acho que esse é o nosso desafio. Olha só, você mencionou aí a instituição completando 88 anos, né? Isso remete a uma frase do poeta Murilo Mendes, que ele diz assim: retiremos da tradição o espiritualmente vivo e queimemos suas formas caducas. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa instituição, porque diante de tantas e tantas mudanças, o que é espiritualmente vivo para o Colégio Santo Agostinho? O que muda e o que não muda? Olha, essa é uma excelente pergunta. O que não muda? O que não muda em absoluto é a nossa essência, né? A nossa proposta, o nosso carisma e a espiritualidade cristã e agostiniana. O que não muda é o nosso compromisso social, a nossa missão de promover a vida por meio da educação, da fraternidade e da justiça social. Sim. O que não muda é o nosso compromisso com a formação integral do educando. O que não muda é o nosso compromisso com uma educação de excelência como legado para a sociedade. Sim. Isso não muda. Agora, é impossível imaginar que qualquer pessoa, qualquer instituição tenha passado ilesa por esse processo provocado pela pandemia, pela Covid. Nós mudamos, né? Todos nós mudamos. E diante dos desafios que se apresentaram, nós reforçamos o nosso compromisso social e o compromisso com uma educação de excelência. É nesse sentido que nós mudamos. Mas a nossa essência está absolutamente preservada, os nossos valores ainda mais fortes. Vou mudar o assunto aqui, tá? Mas ainda dentro dessas mudanças. A pauta ASG, né? Você foi e é o grande patrocinador dessa discussão dentro da instituição e criou uma diretoria para cuidar dos pilares ambiental, social e de governança. Isso já é muito comum nas grandes organizações, mas ainda muito incipiente ou ausente em instituições de educação básica. Por que você fez isso? Por que nós devemos nos preocupar com isso? Bom, eu parto de uma crença de que a educação ela tem um papel fundamental como vetor de transformação da sociedade. Também parto da verdade, da realidade que está na nossa gênese. A nossa instituição ela nasceu com foco social e já de muito tempo tem nos valores da ecologia integral, na sustentabilidade ambiental, questões fundantes para ela. Além disso, já há algum tempo, nós entendemos que as questões ética, de transparência, de governança precisam ser trabalhadas. Então, para além da nossa instituição, porque a gente já vem construindo isso há bastante tempo, inclusive bem antes de surgir essa nomenclatura ESG, Sim. como eu falei, isso já estava no nosso DNA, já faz parte do nosso DNA, eu diria que há 88 anos, a gente entendeu que a gente
precisa e tem um compromisso de alargar isso, de levar isso para o próprio processo formativo. Né? Não adianta só a instituição praticar isso. Ela precisa também impactar a todas aquelas partes interessadas, todos os constituintes desse ecossistema que participam da instituição. E, principalmente, se eu me remeto à sua primeira pergunta, onde eu venho contextualizando todo esse impacto dos últimos 30, 40 anos, e me referi a 3 temáticas, né? A gente poderia falar de muitas outras aqui, mas eu volto a dizer do ambiental, do social, da tecnologia, da governança, da segurança psicológica, todos temas anteriores à pandemia. O que a pandemia fez foi trazer luz e nos recordar dessa responsabilidade que temos todos em garantir a perenidade da própria vida em sociedade, da vida em comunidade. Então, a nossa instituição, que tem isso nos seus valores, não poderia ficar atuar de maneira passiva nisso aí. A gente quer ser protagonista também, a partir do lugar que nos compete, que é a educação básica, de levar esse processo formativo ampliado para todos os sujeitos que participam. Ótimo. Eu acho que toda a nossa conversa tem vindo à tona uma palavra aqui que é mudança. E, de fato, nenhum fórum, né? Aliás, todos os fóruns, livros, palestras, sempre fala dessas mudanças profundas que nós estamos vivendo. E o Yuval Noah Harari, no livro dele, 21 lições para o século XXI, ele traz uma frase muito potente que ele diz o seguinte: o mais importante a ser ensinado será a habilidade para lidar com as mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhe são familiares. Para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, acima de tudo, vai precisar reinventar você mesmo várias e várias vezes. Eu acho essa frase muito, muito interessante. Mas a gente sabe que mudar dói, incomoda. O nosso cérebro, por uma questão de economia de energia, ele quer ficar no modo basiquinho ali, né? Porque qualquer coisa a mais puxa dele energia. Qual é a sua ideia, né? Qual é o seu plano para lidar com essa turbulência que ela é indispensável e necessária? Só que nós estamos falando numa cultura já instalada de 88 anos. Como que nós podemos fazer isso e ainda assim mobilizar pessoas? Então, essa sua pergunta talvez ela é a mais desafiadora de todas, porque nós estamos falando de pessoas, né? Você traz aí com a sua pergunta e a provocação do Yuval Harari 2 temáticas, a meu ver. Uma que é cultura. E a outra é a aquisição de novas competências. É a habilidade que a gente tem de aprender novas competências que dialoguem com os desafios que se apresentam. Bom, eu vou dar um exemplo do que a gente está fazendo e o que a gente tem vivenciado nesses últimos anos, né? Nós começamos esse processo de diagnóstico da nossa cultura organizacional ainda em 2019 e estamos nele. Eu acho que o primeiro passo fundamental, principalmente quando a gente fala que todo esse processo é com pessoas e com a compreensão das pessoas, é a gente conseguir dar contexto, sentido e significado. Né? A vida é feita de opções e de decisões, tanto a decisão de mudar como a decisão de ficar da mesma forma, de manutenção do status quo, todas 2 têm consequências. Sim. E algumas delas consequências irreversíveis. Sim. Quando nós optamos, quando eu me referi a maio de 2020, entendendo que nós estávamos diante de um momento único na história da humanidade, e a gente viu daquela situação contraditória uma oportunidade, aquilo foi uma escolha consciente. Pois bem, então a liderança da instituição, entendendo esse cenário, se colocou na direção da mudança. Primeiro ponto que a gente tem que fazer, então, qual o contexto que nos levou a essa mudança? Né? O contexto faz parte de tudo aquilo que nos afeta. Segundo lugar, o que eu entendo e o que eu quero com essa mudança?
aí é onde vem a questão do sentido e significado, porque isso pode mudar de uma pessoa para outra. Sim. O que me levou a fazer determinada coisa e o que ela significa para mim, não necessariamente tem a mesma percepção do seu olhar. Então, acho que o segundo passo fundamental é você dar sentido e significado. Terceiro passo, a partir daí você precisa criar caminho, criar uma rota. Então, você precisa ter minimamente uma estratégia bem traçada e ações concretas para que isso possa ir acontecendo. Ato contínuo e não menos importante é todo o processo de comunicação e formação. Nem sempre as pessoas têm todas as ferramentas necessárias para esse processo de transição. Você vai precisar municiá-las com esse ferramental, com competências novas. Né? E talvez o que eu particularmente reputo como um grande fator crítico de sucesso são as lideranças. Né? Você não faz uma transição, não faz uma mudança, qualquer que seja ela, como você bem disse, uma mudança incomoda, né? Desinstala, pressupõe você sair de um determinado lugar para outro lugar, você precisa de líderes. Líderes que mobilizem, que inspirem, que engajem, que sejam capazes de fazer reverberar toda a proposta de valor dessa mudança. Bom, isso é o que a gente tem feito nos últimos 2 anos e meio. Né? Eu particularmente, posso estar equivocado, mas eu acho que na história recente dessa instituição, nunca nós investimos tanto em formação e em comunicação. Sim. Mesmo sabendo que ainda tem muita coisa para fazer. Você, de certa forma, tem sido testemunha desse processo. Então, nós temos muita história ainda para contar, nós estamos fazendo essa história juntos e eu tenho certeza que a gente já começa a colher bons frutos dessa história. Márcio, você mencionou comunicação. Eu acho que valeria a pena você trazer aqui esse movimento que nós estamos vivendo agora, porque a comunicação ficou muito comprometida na época da pandemia por conta das janelinhas do Teams, né? Por mais que a gente anunciasse uma série de coisas, não foi possível ter um contato tão próximo com as pessoas. Isso está acontecendo agora. Eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento de comunicação para todos os colaboradores da instituição. Que movimento é esse? Então, eu reputo a comunicação talvez como um dos 3 grandes desafios de qualquer instituição. Né? Nos últimos 2 anos, a gente tem sido muito desafiado a tentar comunicar e a fazer compreender todo esse processo. Agora, há um prejuízo incontestável de que uma coisa é você conseguir fazer isso com mais proximidade, às vezes no olho, conseguindo entender e interagir com as reações das pessoas. Isso não foi possível antes. Né? Nossa instituição teve uma responsabilidade muito grande no trato da pandemia, notadamente porque a gente estava falando de vidas. Certo. O que a gente tem feito nos últimos meses é isso, é resgatar essa possibilidade do contato, da proximidade. E exatamente de contextualizar tudo isso. Por que estamos mudando? Por que optamos por uma mudança? Né? Qual o sentido e significado dessa mudança? E, ao mesmo tempo, onde você leva essa mensagem de uma maneira mais próxima, você também permite ao outro de endereçar temas e questões e muitas vezes desconstruir mitos que não estavam tão óbvios naquele processo de comunicação anterior. Eu, particularmente, tenho gostado muito desse processo. Eu acho que é uma riqueza quando você tem esse contato com as pessoas, quando as pessoas desmistificam alguns pontos e podem ali expressar todos os seus sentimentos. Eu tenho tido muito prazer em fazer isso e acho que tem contribuído para consolidar esse processo nosso de mudança. Márcio, eu te agradeço muito pelo seu tempo, desejo a você muita força e coragem para que você possa continuar liderando essa instituição que abraça e que impacta a vida de tantas pessoas. Eu que agradeço, aleluia, me coloco à disposição sua, do programa, eu sou um fã, eu gosto tenho acompanhado muito e acho que a gente tem muitos outros temas interessantes que a gente pode estar trazendo aqui para a nossa comunidade escolar. Conte comigo. Agradecemos pela sua companhia. Acompanhe todos os conteúdos que estamos produzindo na nossa página aldeiaqueeduca.santagostinho.com.br. Muito obrigada.